Fala, minha galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Tô sentindo falta das atividades, hein? Até agora só a Mayara falou comigo. Quero ver. Quero vocês, ó, mandando as atividades para dar uma corrigida, tá bom? Hoje nós vamos falar das características das plantas e a evolução desse grupo. As plantas pertencem ao reino Plantae, tá? Muitos achavam que as algas pertenciam ao reino Plantae. Na verdade, as algas já foram inseridas no reino Plantae, mas hoje vocês sabem que as algas pertencem ao reino Protista, foi assunto, ó, da nossa aula passada. Então, eu estou falando aqui das características gerais das plantas, tá? Pertencem ao reino Plantae, são seres eucariotos, vocês sabem também, ó, dos protistas, ó, reino protista, Plantae, Animalia, Fungi, tudo eucarioto. Somente reino Monera, com os representantes das bactérias, são seres o quê? Procariotos. São multicelulares, todas as plantas apresentam mais de uma célula, então a gente não vai ter exemplar de planta com somente uma célula. São seres autotróficos, têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento através da reação da fotossíntese. Aqui do lado eu coloquei a equação geral da fotossíntese, onde mostra que para 6 moléculas de gás carbônico e água é formada uma molécula de glicose e 6 moléculas de gás oxigênio. Então percebam que essa setinha aqui amarela está representando a energia solar. Ó, a fotossíntese precisa da energia solar para acontecer, onde a energia solar, a energia luminosa, é transformada, é convertida em energia química. Que energia química é essa? É a energia contida nas ligações de uma molécula química, da glicose, ó. Essa molécula aqui orgânica, representada na fórmula C6H12O6, tá? Todas as células vegetais apresentam um cloroplasto, e é dentro do cloroplasto que vai ocorrer essa conversão da energia luminosa em energia química. Dentro do cloroplasto vai ter a clorofila A e B. Lembrando que os cloroplastos são inseridos dentro de uma célula vegetal. Ó. Lembra lá na história evolutiva, através da teoria da endossimbiose. Falamos isso nas nossas aulas online também. Então, pronto, dentro dessa organela cloroplasto vai ter a clorofila A e B. Essas clorofilas, elas participam diretamente do processo da fotossíntese, no sentido que elas conseguem acumular a energia luminosa para que essa energia luminosa possa ser posteriormente ser convertida em energia química, que é a glicose. Todas as plantas estão em ambientes terrestres, vivem em ambientes terrestres, então eu vou falar dos grupos de plantas, não hoje, mas vou falar em outras aulas, como briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então a gente vai perceber que ao longo da história evolutiva a gente tem uma independência dessas plantas em relação à água, mas mesmo assim, por exemplo, as briófitas, que precisam viver em ambientes úmidos, mesmo assim, elas vivem em ambientes terrestres, tá? Ambientes úmidos terrestres. A maioria das plantas apresentam tecidos verdadeiros, as células são especializadas com função, divisão de trabalho, funções específicas. Quando esses tecidos verdadeiros, eles se unem, eles podem formar órgãos. Então, os órgãos vegetativos das plantas, raiz, caule e folha, tá? São os órgãos vegetativos. Agora, para essas plantas poderem viver nos ambientes terrestres e conquistar os ambientes terrestres, elas precisam de adaptações, tá? Porque, assim, viver no ambiente terrestre, para as plantas, foi algo benéfico no sentido que elas conseguiram explorar novos nichos, então, habitavam novos ambientes, desempenhando novas funções, e esses novos ambientes propiciaram para as plantas uma menor competição por nutrientes, uma menor competição por luz, pelo gás carbônico, que a competição era muito maior, por exemplo, em ambientes aquáticos. Então, quais são essas características, essas adaptações que permitem as plantas, que permitem que as plantas possam viver em ambientes terrestres? Primeiro, quando a gente fala em ambiente terrestre e compara com o ambiente aquático, qual é a principal diferença? A presença de quê? De água. Então, no ambiente terrestre, a gente vai ter, lógico, uma menor disponibilidade de água. Então, essas adaptações que as plantas têm, elas ocorrem no sentido de fazer com que a planta minimize, né, essa perda de água. Então, evitar uma perda excessiva de água. A primeira característica, a primeira adaptação que as plantas têm para minimizar essa perda de água é justamente a presença da cutícula. É uma camada que fica em cima da epiderme, que é um tecido de revestimento da planta, que reveste todas as partes da planta, ó. A epiderme aqui, ó, com suas células justapostas, bem unidas. Então, reveste toda a planta. Acima da epiderme está essa cutícula, que é uma camada que meio que impermeabiliza, certo? As plantas. Então, diminui a transpiração da planta e diminui, consequentemente, a perda de água.
de extrema importância para que a planta possa acumular a maior quantidade de água nesse ambiente terrestre. Outra adaptação é que o embrião ele fica protegido no corpo da planta mãe. Então essas plantas elas são chamadas de embriófitas, ó, fito de planta, embrio de embrião, ou seja, o embrião está dentro da planta mãe. Então no início do desenvolvimento do embrião ele vai receber água e nutrientes da própria planta mãe, certo? Porque lá na reprodução sexuada no ambiente aquático, então os gametas são lançados, né, na água, ocorre a fecundação externa, então não tem perigo de desidratação, não tem perigo que o embrião ele resseque, por quê? Porque a água está lá disponível o tempo todo. Mas no ambiente terrestre, onde a disponibilidade de água é menor, é preciso que esse embrião ele esteja protegido. Então a gente diz que uma adaptação é o embrião viver dentro do corpo da mãe, tá? E essas plantas elas são chamadas de embriófitas, onde o embrião agora se desenvolve dentro do corpo da mãe, no início do desenvolvimento. Em relação ao ciclo de vida das plantas, ocorre uma alternância de gerações. Então, tem a geração assexuada, que é proveniente de reproduções assexuadas, e uma geração sexuada proveniente de reprodução sexuada. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem, que é um esquema geral do ciclo de vida das plantas, tanto uma geração assexuada como uma geração sexuada. Por exemplo, eu tenho um gametófito, tá? Multicelular, então é uma estrutura formada por um conjunto de células, onde essas células elas são haploides. Por quê? Porque os cromossomos não estão aos pares. Esses gametófitos sofrem uma série de divisões mitóticas. Se as divisões são mitóticas, as células geradas apresentam a mesma quantidade de cromossomos, então os cromossomos não são reduzidos, não são multiplicados, apresentam a mesma quantidade de cromossomos, onde essas séries mitóticas de divisão por mitose do gametófito multicelular vai formar o quê? Os gametas. Tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Isso daqui, então, é uma reprodução o quê? Aqui, ó, peraí, desculpa. É uma geração o quê? Sexuada, tá? Então, porque envolve a produção de gametas e vai envolver, inclusive, a união de gametas. Então, gametas masculinos e femininos, haploides, tá? Esses gametas, eles vão se unir através do processo da fecundação, formando um embrião, formando um zigoto que agora vai ser 2N. O que é que significa dizer 2N? Que esse organismo agora ele é diploide, os cromossomos estão aos pares, cromossomos oriundos do gameta masculino e oriundo do gameta feminino. Então, 2Ns agora, diploide. Esse zigoto, ele vai sofrer uma série de divisões mitóticas e vai formar o esporófito, que também é 2Ns. Por que 2N? Porque se sofreu divisões mitóticas, o número de cromossomos foi conservado. Se era 2Ns, depois da fecundação, continuou 2Ns, tá? Agora, esse esporófito multicelular diploide, ele vai formar esporos, vai produzir esporos através de uma divisão meiótica, por meiose, ó. Na meiose, lembrem lá, ocorre o quê? A redução do número de cromossomos. Então, se a planta mãe é 2Ns, os esporos vão ser o quê? N. Então, vai ser esporo haploides, ó. Isso daqui é o quê? A geração assexuada, sem participação de gametas, tá? Onde um esporófito, que é uma planta que vai produzir esporos de maneira o quê? Assexuada, sem formação de gametas, sem união de gametas. Esses esporos, por mitose, esses esporos haploides, ou seja, os cromossomos não estão aos pares, por mitose vai formar o quê? O gametófito multicelular. Se é por mitose, então, e os esporos são N, são haploides, os gametófitos multicelulares vão ser o quê? Haploides também. E aí inicia, ó, o ciclo, dando continuidade a novamente todo o ciclo, tá? Iniciando e terminando no mesmo ponto. Então, percebam que é lógico que dependendo do grupo de plantas, a gente pode ter algumas diferenciações. Vocês vão ver que vai ter predominância de um ciclo de uma geração, né? Assexuada ou sexuada, predominância de gametófito, predominância de esporófito, mas isso é específico para determinado grupo de plantas. Eu estou falando aqui de uma maneira geral das plantas que vai ter essa alternância de gerações, tanto com gerações do tipo assexuada,
quanto com gerações do tipo sexuada. Se vocês sentiram dificuldades no entendimento desse ciclo de vida das plantas, é bom vocês revisarem conceitos básicos de diploide, haploide, reprodução sexuada, reprodução assexuada, meiose, mitose, que são conceitos que vocês já deveriam saber, né? Já conceitos de conhecimento construído por vocês, para vocês entenderem o ciclo de vida das plantas. Mas, lógico, estou disponível para tirar dúvidas de vocês, tá? Pronto. Para finalizar a aula, nós vamos falar da filogenia das plantas. Eu comentei desde a aula passada, quando eu falei das algas verdes, que existe um grupo de clorófitas, né, de algas verdes, que elas são consideradas ancestrais das plantas terrestres. Por quê? Por conta de uma série de características que elas têm em comum a essas plantas terrestres, como a presença de celulose na parede celular, enfim. Então, aqui, ó, mostra na base do cladograma esse ancestral que é comum aos grupos das plantas, que é a alga verde, tá? Esses nomes aqui em vermelho mostram o quê? Há características compartilhadas pelo grupo ou uma característica que é exclusiva de determinado grupo. Então, quando a gente fala de plantas, né, terrestre, a gente está falando que todas as plantas terrestres apresentam um epiderme com cutícula, ó, e um embrião protegido. Lógico, isso daí são adaptações para as plantas viverem em ambientes terrestres. Então, essas características, tanto o epiderme com cutícula e o embrião protegido, são características compartilhadas por todos os grupos de plantas. Que grupos de plantas são esses? São grupos que a gente vai ver com mais detalhe nas próximas aulas. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Agora percebam que as briófitas, por exemplo, não apresentam vasos condutores. Os vasos condutores estão aqui a partir das pteridófitas. Então, por isso que as briófitas são chamadas de plantas não vasculares ou avasculares. Não tem xilema, desculpe, né? Que transporta a seiva bruta, que é a água e os sais minerais, e nem tem floema, que transporta a seiva elaborada, que é a glicose. Então, a partir das pteridófitas, que tem a presença desses vasos condutores que conduzem tanto seiva bruta quanto seiva elaborada. Então, vasos condutores, né, fazendo com que as plantas sejam consideradas vasculares, é uma característica comum às pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas a presença de semente, aqui, ó, já não é uma característica presente nas pteridófitas. Então, uma característica que somente as gimnospermas e as angiospermas apresentam. E é por isso que essas plantas são chamadas de fanerógamas, tá? Ou então fanerógamas. Vocês vão ouvir de todo tipo. Então, sementes, gimnospermas e angiospermas. Agora, quando a gente fala de flor e fruto, não é toda planta que tem flor e fruto. Somente as plantas, né, que estão inseridas num grupo chamado de angiospermas. Então, essa característica flor e fruto é uma característica exclusiva das gimnospermas. A partir da próxima aula, nós vamos falar de grupos específicos das plantas. Então, para cada aula, a gente vai falar de um grupo específico. Na próxima aula, vamos falar das briófitas, depois das pteridófitas, depois das gimnospermas, depois das angiospermas, dando uma sequência cronológica e evolutiva, né, dos grupos das plantas. Eu só queria falar isso com vocês nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Para entender essa aula por completo, vocês precisam de conceitos básicos, como eu falei no slide anterior. Mas, como sempre eu tenho falado no final das minhas aulas, eu estou disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Ou por aqui, pelos comentários no canal, para aquelas pessoas que não têm acesso ao portal, ou pelo próprio portal. Então, ó, gente, um beijão. Estou morrendo de saudade de vocês. Já falei, inclusive, da bagunça de vocês, tá? Fiquem em paz, se cuidem e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijão, beijão, beijão.